entendi com a palavra do Senhor Jesus. Louva ao Senhor com 1193, por essa oportunidade que Deus nos deu para louvar ao nome do Senhor. Louvando. Estou minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são bonitas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá e lhe intercede, porque minha alma espera nele com fé e calma. Jesus de todos e uma lhe salva e te abençoa do alto céu, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Irás em breve a Deus finda, noite alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirá, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, graças a Deus que a nossa esperança é essa, que esperamos Jesus voltar para vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor também com o número 15 neste louvor, tirar dízimo e oferta para a casa de nosso Deus, mas a oferta com alegria, porque Deus ama aqueles que dá com alegria. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos o Senhor com o número 15. Então segue o andei, perdido vale, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e a
agora me alegrei em tua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par que o céu trouxe o nosso Jesus. Mas Jesus me fiz converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegrei em tua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado eu corri, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegrei em tua luz. Quando Deus então meu coração com excesso amor, que Jesus a sofrer na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegrei em tua luz. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do nosso querido e eterno Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, em nome de Jesus, no último livro do Velho Testamento, Malaquias, para nós falar de um assunto nesta noite, louvado seja Deus, que às vezes contestado por muitas pessoas, e às vezes mal compreendido, uma tribulação que só a graça do Senhor. Mas aqueles que abriram os corações, o Senhor Deus falou, o Espírito Santo falou e entenderam. Louvado seja Deus. É Malaquias 3, do versículo 7 a seguir. Quem encontrou diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém.
curva a sua cabeça, feche os seus olhos em nome de Jesus e ora a Deus agradecendo o Senhor pela palavra lida e pedindo ao Senhor uma palavra do céu para nós nesta noite. Querido Deus, Criador do céu e da terra, obrigado por mais um dia, obrigado pelo pão, obrigado pela veste, obrigado, Senhor, pelo ar, obrigado por estar aqui na tua casa, obrigado pela palavra lida, Senhor, e peço ao Senhor, em nome de Jesus, que toma a primazia do nosso culto e fala conosco, ó Deus, segundo a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor que joga por terra toda obra de Satanás, tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Está conosco nossa amiga Adriana. Cadê a Adriana? Está onde aí? Levanta a mão aí, Adriana. Está ali. Deus abençoe. E mais um visitante. E o que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e Deus continue falando com cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu disse, nós iríamos falar de um assunto complicado, né? De um assunto que às vezes só a misericórdia do Senhor, mal compreendido por muitos, mal entendido por muitos, não sei qual foi o motivo. Eu tinha um motivo para não gostar da doutrina do dízimo quando eu não era crente, porque liderança sem sabedoria me levou a ter nojo dessa doutrina. Então muitos pastores chegaram na nossa casa, só tinha minha mãe de crente e já chegavam pedindo dízimo. Então isso levou a gente a achar o quê? Que todo pastor era assim. Então levou a gente a criar uma imagem ruim de igreja na cabeça. Então foi Deus mesmo na nossa vida, e a gente criticava, a gente brigava, a gente detonava. Então foi Deus mesmo na nossa vida, porque minha mãe, Deus deu muita sabedoria para ela, para saber lidar com um rebanho de filhos atribulados e marido atribulado. Mas graças a Deus minha mãe venceu. Bendito é o nome do Senhor. Então isso passou a outras pessoas, que pastor só quer dinheiro, que igreja só quer dinheiro. Então muitos não conseguem engolir a doutrina do dízimo, porque alguém frustrou, alguém deu mau testemunho, alguém não soube conduzir essa doutrina. Conduzir, que eu digo, no ensinamento, ensinar essa doutrina segundo a palavra de Deus. Outros ficaram frustrados porque ficou sabendo que contribuiu, que ajudou, mas que a liderança roubou o dinheiro. Muitos têm isso na cabeça, porque foram frustrados, e essa frustração passou para outras pessoas, e isso vai andando, isso vai longe. Então nós que lideramos precisamos ter consciência disso, falar dessa doutrina, ensinar sobre essa doutrina, mas dar exemplo de boa administração, de bons administradores. Porque até mesmo a igreja contribuindo, se ela não vê um avanço da igreja, um crescimento da igreja, a igreja já começa, a maioria já começa a entristecer. Então é preciso a liderança ter essa consciência
que tem que fazer a igreja crescer, a igreja desenvolver, porque aí vai alegrar o coração de Deus e alegrar o coração daqueles que estão contribuindo e levar outros a contribuir com grande amor no coração. Agora, existem outras pessoas que é porque não quer saber de servir, não quer saber de contribuir, porque veio para a igreja à base de uma propaganda dizendo: vai lá para a igreja que Deus vai dar de tudo, e Deus dá de tudo para nós mesmos. Só que Deus também, Ele exige de nós uma fidelidade à palavra dele. Então o dízimo é uma doutrina que Deus prova, que Deus testa as pessoas para ver se as pessoas o amam de verdade, porque é na prova que a gente mostra quem a gente é. Então muitas pessoas caçam um argumento para querer se livrar da doutrina, mas aqueles que já entenderam o Evangelho, quando eu estou pregando para novo convertido, quando eu estou evangelizando, louvado seja Deus, a pessoa para aceitar Jesus, eu começo a mostrar para a pessoa: não faça nada só porque a igreja está fazendo, não obedece amanhã porque você vê a igreja obedecendo. Aceita Jesus como Salvador e vai fazendo as coisas que o Espírito Santo de Deus for colocando no teu coração. Quando você for orar, você peça ao Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, se eu estou errado em alguma coisa, me conserta. Então eu ensino a pessoa a ir para a presença do Espírito Santo e ir para a mão do Espírito Santo. E quando cai na mão do Espírito Santo, preste bem atenção, que quando a gente aceitou Jesus, que a gente se entregou mesmo de verdade, louvado seja Deus, e que a gente está se entregando todo dia ao Senhor Jesus, você já prestou atenção que às vezes a gente vai para soltar uma palavra que não é do agrado de Deus, e o Espírito Santo faz a gente engolir aquela palavra. O Espírito Santo diz para a gente: tu já é crente, tu não pode falar isso aí, tu já é crente. E a gente engole aquela palavra. Aqueles que entregaram as vidas ao Senhor Deus de verdade mesmo, o Espírito Santo apossou dele, está morando no corpo dele, e é o Espírito Santo que diz para ele o que está certo e o que está errado. E aquilo que está errado, o Espírito Santo ajuda a gente a tirar as coisas erradas da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ser aquele tipo de crente que está na presença de Deus, sabendo que nós precisamos do Senhor mesmo. Hoje eu precisei de Deus o dia todo. Ele mandou um anjo ficar ao meu redor o dia todo. Agora eu estou aqui, o anjo está aqui ao meu redor. Deus fez o mesmo com você hoje. A Bíblia diz que ao redor daqueles que temem a Deus, o Senhor manda um anjo dele guardar. Então eu necessito de Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso dele para me proteger, eu preciso dele para me curar. Lembra domingo como Deus curou, e ontem foi várias pessoas ligando e testemunhando da cura de domingo, louvado seja Deus. Então Deus tem abençoado pessoas, Deus tem curado, Deus tem, você entendeu, dado emprego, Deus tem feito isso e aquilo. Só que o Senhor Deus não é só isso, louvado seja Deus. Só que a obra dele na terra, é preciso eu entender isso, que a obra dele na terra não anda, não desenvolve, se não for através de dinheiro. E aí Deus tira esse dinheiro de onde? A igreja tira o dinheiro de onde para poder avançar na terra, para construir isso e aquilo. A igreja não paga imposto. Por ela não pagar imposto, ela também não tem direito em verba do Estado. Então tudo que a igreja faz é com a contribuição dos irmãos. Aí Deus, Ele pega no meu pé: eu tenho que te abençoar o dia todo, mas quando tu, louvado seja Deus, eu te abençoar em alguma coisa, se você sentir no coração, tira a minha parte.
É assim que Deus faz. Se você sentir no coração, tira a minha parte. Qual é a parte de Deus? Louvado seja Deus. Se eu fosse Deus, eu ficaria com 90% e eu só daria 10% para você. E só daria 10% para A ou para B. Se eu fosse Deus, mas eu não sou. Aí Deus é tão bondoso que Ele dá a mente, dá a saúde, não é assim? Dá a força para a gente, dá a terra, dá o vento, dá o sol, dá a chuva, dá tudo, tudo é de Deus, não tem nada nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não entramos com nada nessa sociedade, tudo é do Senhor. Aí quando a gente ganha alguma coisa, o Senhor diz: de tudo que eu te dei para tu ganhar, eu quero que tu contribua com 10% lá na minha igreja. Louvado seja Deus. É isso, o dízimo é isso. Nós trabalhamos, irmãos, nós somos muito interesseiros, não é? Você está vendo que hoje aqui a igreja está vazia? Aí quando for quinta-feira, tu vê se tem só esse pouco de gente aqui. E você olha assim e diz: rapaz, o ser humano é interesseiro mesmo. Para vir orar hoje, para vir receber chicotada hoje aqui, a palavra de Deus, pouca gente vem. Mas quando é quinta-feira que diz: vem buscar Deus em favor da tua família, tu vai ver, quinta-feira, preste atenção, se esse banco aqui não vai estar tudo cheio. E eu vejo tudo. O ser humano, ele vai por interesse. Só que eu preciso ter noção das coisas de Deus. O culto de quinta-feira, a campanha está abençoando a minha casa, está. Mas esse culto de hoje aqui também está abençoando minha família do mesmo jeito. Mas o ser humano, ele é focado em interesse. Então ele quer uma campanha porque ele quer alguma coisa para ele. Que se fosse uma campanha para contribuir para o Senhor, na quinta-feira não apareceria o tanto de gente que está aparecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos. Ontem nós choramos muito num culto lá, de ação de graça lá em Água de Rega, de que Monte Olímpio não desiste, e choramos muito, agradecendo o Senhor pelos grandes favores, pelas grandes bênçãos. Então eu preciso ser crente grato a Deus. Eu preciso ser crente que adora o Senhor na beleza da sua santidade dia após dia. Agora vamos para o interesse, já que o ser humano é assim. Então a Bíblia também mostra, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia também ensina. Esse texto que nós lemos, a Bíblia diz que o povo de Deus, através de José, filho de Jacó, foi parar no Egito. E lá a descendência de José, de Jacó, se multiplicou. Veio outro rei, outro presidente, e não deu mais honra para a geração, para os descendentes de José. E aí o inimigo usou esse rei Faraó para massacrar o povo de Deus. Então o povo de Deus passou a ser escravo, trabalhava pela comida, pelo remédio, pela roupa, e foi isso muitos anos. Chegou um dia, aquele povo clamando a Deus. Deus foi e enviou Moisés, chamou Moisés: Moisés, vai até o Egito. Você lembra que Moisés, quando Miriam ganhou ele, você entendeu que veio uma lei que era para matar os meninos tudo, os meninos homens. Ela fez um barquinho e soltou ele no rio e foi acompanhando. Lá na frente, uma filha de Faraó pegou ele e mandou assim empregada: vê lá o que é aqui. Um menino entrou, bora criar. Lá disse: bicho, o menino precisa de uma mulher para amamentar, uma mulher para cuidar. Quando chegou lá, a mãe de Moisés disse: tu quer cuidar do menino? Não sabia que era mãe. E aí a mãe foi cuidar do filho, amamentar o filho, e Moisés criou ali dentro. Moisés criou dentro do palácio do rei. E como o Faraó não tinha filho homem para assumir o reinado, Moisés foi bem preparado, estudou nas melhores faculdades egípcias da época,
E ele se preparou mesmo para ser um faraó, para ser o presidente, para reinar. Mas um dia Deus tocou no coração dele e tirou ele de lá. Lembra lá que a Bíblia diz que Moisés preferiu, você entendeu, sofrer com o povo de Deus e depois ter a vida eterna, do que ter as regalias do palácio, isso e aquilo. Aí um dia Deus chamou de Moisés: tu já sabe como é que é o macete lá, tu já sabe como é que é as coisas lá, eu quero que você vai fazer um trabalho para mim. Moisés: pois eis-me aqui, vai até o Egito e tira meu povo de lá, tira os descendentes de José de lá. Moisés vai lá, você entendeu, bate de frente com o rei, com o faraó, até faraó libera o povo. Aí Moisés conduz esse povo. Lá na frente, lembra que Deus abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca? Lembra que Deus mandou nuvens, que de dia esquenta demais no deserto? Lembra que de noite esfria demais no deserto e Deus mandou fogo? Louvado seja Deus. Lembra que no deserto não tinha restaurante, não tinha mercado e Deus mandava o maná na hora certa? Louvado seja Deus. Lembra que no deserto não tinha água, mas Deus fazia brotar água das rochas? Então Deus foi cuidando daquele povo. Lá na frente Deus disse: Moisés, chega. Findou a carreira de Moisés. Deus tirou Moisés da terra, matou Moisés e levantou Josué e Caleb e disse: agora eu quero que vocês façam o povo entrar na terra. E lá eles entraram com esse povo na terra prometida, terra que mana leite e mel. Eles já chegaram lá, acharam as fazendas prontas, gado, casas, comércio, porque lá tinha um bocado de filisteus, umas famílias, um povo grande, um povo valente para a guerra, e Deus expulsou tudo de lá, porque ali foi uma promessa que Deus fez a Abraão, que daria aquelas terras para os descendentes de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bendito é o nome de Jesus. José, louvado seja Deus, era bisneto de Abraão. Louvado seja Deus. Veio Isaac, depois veio Jacó, veio José, e aí tal. Então Deus chegou lá e disse, e Deus é muito organizado. Aí Deus disse à tribo de Levi, aos descendentes de Levi, filho de Jacó: eu quero que vocês, louvado seja Deus, fica para cuidar da minha casa, fica para cuidar da minha obra. Os outros vão cuidar de gado, cuidar de comércio, mas vocês cuidam da minha casa, da minha obra. E os outros eu vou abençoar ricamente. Os caras já estavam ricos, já estavam de boa. Deus deu tudo pronto. Disse: agora, de tudo que vocês produzirem, você estraga 10% e deposita no tesouro da minha casa, que é para cuidar da minha obra. E por um tempo o povo obedeceu. E morreu aquele, veio outros. Mas essa doutrina era pregada, era ensinada. Chegou um tempo que o povo fez vista grossa, que o povo não obedeceu mais essa doutrina. E quando você lê a palavra, você vê que até as paredes da casa de Deus estavam ruindo, estava caindo tudo, daquela tribulação, tudo jogado às traças, porque não tinha recurso. Foi quando Deus, no tempo do profeta Malaquias, Deus usa a boca de Malaquias, chama aquele povo para uma reunião, louvado seja Deus, e diz para aquele povo: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Eles estavam tão cegos, irmãos, que eles até perguntaram: mas nós desviamos de quê? É um dos medos que eu tenho que ter, é o medo de ficar cego espiritualmente, de olhar para a palavra, ler a palavra, e a palavra está dizendo que é pela direita e eu teimando pela esquerda. Eu preciso ter medo, eu preciso ter medo, não deixar o diabo me cegar o meu entendimento. Porque se ele cegar o meu entendimento, ele vai fazer comigo o que ele fez com o povo de Israel. E aí o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, foi onde Deus disse: vocês estão me roubando. Aquilo que é para vocês devolver na minha casa,
Certamente, em outras palavras, Deus disse: olha lá as paredes da minha casa, olha lá as paredes da minha casa, olha lá como o avanço da minha obra está raquítico, olha lá como é que está o meu nome. Porque quando a igreja cresce, quando a igreja constrói, quando a igreja faz isso e aquilo, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. Porque diz: é a igreja. E de quem é a igreja? É de Deus, é do Senhor. Então quem está sendo glorificado não é a igreja, quem está sendo glorificado é o Senhor. Então eu preciso ter esta visão, louvado seja Deus, de amar a obra de Deus, de querer o crescimento do reino de Deus e fazer alguma coisa para que o reino de Deus continue crescendo, que o nome do Senhor continue sendo exaltado. E nesta área aqui, o povo de Israel bloqueou o nome do Senhor, não deixou o nome do Senhor ser exaltado. Aí começou a vir as ruínas também na vida deles, começou a vir as misérias na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui, irmãos, é muito forte isso aqui. Deixa eu e você meditar junto aqui para tu ver. Louvado seja Deus. Eu tenho uma preocupação com isso. Ei, o que você está fazendo hoje, você está respingando na tua família, você está respingando nos teus filhos, nos teus netos que você vai ter, nos teus bisnetos, e assim nas gerações futuras. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim e vós toda a nação. Eu costumo ensinar, que minha mãe sempre ensinou para a gente: não existe sorte, não existe um sorteio para alguém ser abençoado ou ser amaldiçoado. Não existe isso. Não existe isso. Se existisse isso, a gente poderia chamar Deus de injusto, que ele usava 2 pesos e 2 medidas, e não. A medida de Deus é uma. Você vê o cabo ali morando numa casa boa e vê o outro debaixo do viaduto. Se fosse sorte, a gente poderia até taxar Deus de 2 pesos e 2 medidas, porque ele dá muito para aquele ali e não dá nada para aquele ali. Às vezes aquele ali está numa vida melhor, porque os seus antepassados plantaram, porque os seus antepassados plantaram. E se eu plantar coisas boas, às vezes essas coisas boas eu não vou colher hoje, mas quem vai colher é meu neto, é meu bisneto. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes aquele ali foi coisas boas que os seus antepassados plantaram. Às vezes aquele outro está ali debaixo da ponte, no sofrimento, na miséria, porque os seus antepassados plantaram miséria. Então eu preciso lutar para eu plantar bênçãos na minha casa, na minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Você olha para Israel, gente, é uma área geográfica tão pequenininha. Você vê lá o estado de Sergipe, coisinha de nada. O estado de Sergipe não dá 10% do território baiano. Israel não dá 10% do território da Bahia. Mas você vê uma potência daquela, armamento de primeiro mundo, e você vê a mão de Deus sobre aquele povo. E pode ver que todas as nações que se levantam contra Israel, pode observar, todas entram debaixo de maldição, porque o Senhor disse para Abraão: aquele que te abençoar, Abraão, eu abençoarei.
amaldiçoarei, mas aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Por que Deus disse isso a Abraão? Porque Abraão prestou a Deus uma fidelidade, louvado seja Deus. E se eu e você prestar ao Senhor uma fidelidade, o Senhor também vai dizer a mim, louvado seja Deus, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Mas quem faz a bênção ou a maldição na minha vida, ou você, é nós mesmos. Bendito ao nome de Jesus. É a gente. O Senhor diz: com maldição sois amaldiçoados, porque vós roubais a mim, toda a nação. Eu aprendi uma coisa: tudo que vou fazer para Deus é pedir no Espírito Santo, me ajude a fazer com alegria no coração. Porque a pior coisa no mundo é você fazer uma coisa para Deus com o coração fechado, com o coração oprimido. E quando se fala da doutrina do dízimo, quando eu aceitei Jesus, eu via muitos crentes com aquelas doutrinas que só a misericórdia, dizendo assim: eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dizer a pagar o dízimo, eu tenho que, ninguém paga, você devolve. Eu tenho que pagar o dízimo, porque senão os gafanhotos lá de Israel, aqueles demônios vão me pegar. Outro dizia: eu tenho que servir a Deus, porque senão eu vou para o inferno. E aquilo eu ficava questionando, só para mim, dentro de mim. Então quer dizer que se não existissem os gafanhotos, se não existisse o inferno, ninguém serviria o Senhor. Então eu coloquei aquilo na minha cabeça. E aí eu comecei com um negócio: Senhor, eu sei que se eu não dizimar, os gafanhotos de Israel vão me atacar. Eu sei que se eu não te servir, não obedecer tua palavra, o inferno me espera. Mas Senhor, eu não quero te servir à base de medo, eu não quero te servir à base de pressão, Senhor, porque eu não aguento servir à base de pressão. Senhor, eu quero te servir por amor. Jesus, quando tu desceu do céu, tu não desceu do céu me excomungando, tu não desceu do céu dizendo: para que Adão foi fazer aquilo, aquele miserável, por que Adão foi? O Senhor não desceu do céu excomungando a gente, o Senhor desceu do céu de olho na minha alma e dizendo: sei que vou sofrer, mas vou sofrer por amor a quem vai. Jesus morreu no Calvário por amor à minha vida, Ele morreu lá amando a minha alma, louvado seja Deus. Então eu disse: Jesus, eu sei que o Senhor sofreu para morrer por mim, eu sei que o Senhor padeceu naquela cruz, então me ajude também a te servir por amor, assim como o Senhor morreu por mim por amor, me ajude a te servir por amor. Eu disse: eu não quero ficar lembrando de inferno, eu não quero ficar lembrando de maldição, disse daquilo, eu quero apenas, Jesus, te servir por amor, eu quero contribuir por amor. Não deixe, Espírito Santo, eu estender a mão para dar uma oferta com o coração fechado, mas me ajude a contribuir com o coração aberto, com o coração alegre, louvado seja Deus. E aí quando eu comecei a liderar a igreja, aí eu comecei a bater. Irmão, não serve a Deus ensinar, não serve o Senhor ensinar, feio. Não vou para a igreja, se eu não vou para a igreja, Jesus, olha, ainda faz assim com uma mão, chicote. Quer dizer que se Jesus não chicoteasse, não vinha à igreja, né? Isso é muito feio. Você vinha à igreja à base de medo de chicote. Me serve que tu passa aqui. Aprenda a servir o Senhor. Diz: eu vou à igreja porque é a casa do meu Senhor, e vou lá adorar o meu Senhor na beleza da sua santidade. Vou à igreja por amor. Eu venho à igreja não é um medo disso ou daquilo.
faça alguma coisa para o Senhor, não é por medo disso ou daquilo. As minhas você. Tem dia que eu digo, Jesus, estou ficando velho e eu preciso apressar o passo, porque eu preciso fazer mais para o Senhor. O Senhor já fez demais por mim. Glória a Deus. Aquela coisa ardendo no coração que tem que fazer mais, porque Jesus me amou primeiro. E quando eu vou para a doutrina do dízimo, eu aprendi a dizimar por amor. A chegar assim, hoje não deposito mais o dízimo, se eu precisar, que eu não tenho mais tempo. Mas quando eu tinha tempo, eu ia lá no banco, na lotérica, no banco, depositar o dízimo, porque o pastor tem que depositar o dízimo na ponta da convenção. E quando eu ia depositar o dízimo, eu não me segurava de emoção, eu começava a chorar. E várias vezes as meninas me perguntam o que foi. E eu explicava. É porque eu sei de onde Jesus me tirou. Jesus me tirou de uma menina lá na lotérica, depois ela se converteu. Ela começou a chorar também. Ela disse: Jesus, ele morreu por mim. Jesus, ele morreu por mim. Jesus, ele deixou o céu. E por amor à minha alma, ele se entregou no Calvário. Jesus tirou a nossa família da fome, do vale da fome e da miséria. Jesus nos tirou da miséria. Nós não dormíamos de noite, era demônio dentro de casa batendo, era fome. Mas minha mãe aceitou Jesus em 82, no final de 82, depois daquele tempo, Jesus não deixou mais faltar o feijão em casa. E eu disse: eu sirvo ele por gratidão, porque eu sei de onde ele me tirou. E Jesus, esse dízimo aqui é 10% do que ele me deu durante o mês. E isso aqui que eu faço com muita alegria no meu coração, porque estou devolvendo o caixa para o tesouro na casa de Deus. Aí um dia eu já falei para a menina, louvado seja Deus, um dia você vê lá o centro de convenções da nossa igreja, lá em Salvador, certo? Um dia você dá uma pesquisada lá para você ver, louvado seja Deus. Nós construímos um centro de convenções para a nossa igreja. Nós passávamos uma humilhação, eram as reuniões no meio da rua, irmão, aquele sol quente de Salvador. Eu fui consagrado a pastor, eu e a Gilvinha dobrando o joelho, num ar livre, não tinha lugar. Aquele governador Antônio das Magalhães, aquele miserável, não é porque morreu que ficou bom não, mas nunca cedeu o centro de convenções, mesmo a igreja querendo pagar o aluguel de X dias, mas porque ele era candomblessista e contra a igreja até os dentes, nunca aceitou alugar. Aí nós tínhamos que fazer assim, e eu fui consagrado, louvado seja o nome do Senhor, fui consagrado a evangelista, e nós dobramos o joelho, eu mais Gilvinha, louvado seja Deus, sobre as britas, tudo cheio de brita, de pedra, nós dobramos o joelho para receber a oração, a ordenação. Aí eu falei um dízimo para a menina. Esses dízimos, Deus abençoou. Se você chegar lá no Costa Azul, você vai ver um centro de convenções, o SEC, que é o centro de convenção da nossa igreja. Hoje nós temos nossas salas para pastor, tem as salas para as esposas de pastores, tem a sala para os filhos de pastores. Aí nós, para comer naquele tempo, era um sofrimento miserável, era comendo em qualquer lugar, aquela coisa toda. Agora em cima, no último piso, tem um restaurante. E eu disse: a sala, elevador, quem quiser ir pelas escadas vai, quem não quiser pega o elevador, tudo ar-condicionado. Eu disse: as salas das nossas reuniões, aquele ar-condicionado gostoso. Lá na sala das mulheres também, na sala dos filhos de pastor também, e lá no refeitório, no restaurante, também tem ar-condicionado. Eu disse: esses dízimos e ofertas, louvado seja Deus, as ofertas e dízimo da igreja só vai 5% para a convenção, que é o fundo convencional, mas o dízimo do pastor deposita na conta da convenção também. Então, o que a igreja contribui aqui em Iraquara, 95% do que contribui
investe aqui no campo. 5% manda para lá. Para quê, pastor? Para ajudar a construir coisas ligadas à conversão, para manter quem tem funcionários, isso e mais aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse para essa menina: meu dízimo é isso. E ela olhou para mim e disse: parabéns. Hoje na Bahia e poucos estados tem o que a nossa igreja, a Assembleia de Deus Missão, tem na Bahia. Bendito é o nome do Senhor. O centro de conversões daquele que gastou quase 20 milhões de reais. Louvado seja o nome do Senhor. Funciona uma creche lá durante a semana, atendendo as crianças pobres. Louvado seja Deus. Lá também funciona a igreja à noite. Bendito é o nome do Senhor. E assim segue. A gente chega lá bem recebido, bate aquela alegria. Os nossos pastores jubilados, pastores que deram a vida à obra do Senhor, hoje tem uma jubilação, uma aposentadoria digna para a glória do nome do Senhor. Chega lá, aqueles pastores velhinhos são acolhidos no hotel, tem as pessoas para conduzir aqueles pastores, leva para o refeitório, leva para o restaurante, tem carro com ar-condicionado para levar aqueles pastores para o hotel, leva aqueles pastores, aqueles velhinhos, louvado seja Deus, lá para o centro de convenção para participar das reuniões, colocam eles no lugar de destaque, dizendo: aqui estão as raízes da nossa igreja Assembleia de Deus na Bahia. Foram eles que deram a vida para fazer essa igreja chegar onde chegou. Então eles têm que ser recebidos com honra. Louvado seja Deus. Precisa de médico, a igreja dá. Precisa de uma assistência CIS, a igreja está de cima, para a glória e a honra do santo nome de Jesus. Então louvamos a Deus pela fidelidade daqueles que amam a vida dos outros, que amam. Dizimar é você amar a vida do próximo. Dizimar é você querer o bem do próximo, é você querer que a igreja faça um trabalho maior do que está fazendo. Então quem ama Jesus, ama também essa doutrina. Ah, mas eu amo Jesus, mas essa doutrina, meu filho, descarta a ideia. Ah, pastor, eu sou novo convertido. Ei, você é novo convertido, não se apresse não. Você não é obrigado amanhã a viver essa doutrina. Mas quando você for orar, peça ao Espírito Santo para te ajudar, para nunca você bater de frente, confrontar a palavra do Senhor. Não confronte a palavra de Deus. É uma coisa que está escrita e você não consegue viver. Diz: eu não consigo viver, mas é a palavra de Deus. E um dia Deus vai me ajudar a viver essa palavra. Ela não bate de frente não, porque todos que bateram, que confrontaram a palavra de Deus, quebraram a cara. Todos. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu confrontar essa doutrina que nós estamos meditando hoje, o que vai acontecer na minha vida? Olha aqui. Não é assim que a palavra ensina? Nós temos que ir pela palavra de Deus. Ah, é porque está no Velho Testamento. Então acabou a doutrina do dízimo no Novo Testamento? Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Ah, pastor, mas Deus está me abençoando na vida financeira. Ei, tem gente que acha que dar o dízimo é para Deus abençoar o financeiro. Ou tem gente que acha que ele não está dando dízimo, mas ele está sempre se prosperando. Satanás trabalha para enganar. Às vezes Satanás prospera financeiramente, mas quando vai lá dentro de casa, o diabo está pegando o casamento, o diabo está pegando filhos, e o diabo ele vai passando para lá na frente, porque todos que confrontaram a palavra, a maldição chegou. É a Bíblia que vai ensinar. Então eu preciso me esforçar para sujeitar a palavra de Deus. E você que é novo convertido, peça a Deus. Quando você for orar, peça ao Espírito Santo. Aquilo que o pastor ensinou é para mim viver. Se é para mim viver, que o Senhor toca, Espírito Santo, aqui no meu coração. E daqui um ano, daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 2, o Espírito Santo vai te convencendo e te dando força e preparando todas as coisas para você viver a doutrina que nós estamos meditando nesta noite. Agora, o conselho que eu te dou como amigo:
nunca confronte a palavra de Deus. Se aguentou viver, amém. Se deu conta de viver, amém. Se não deu, se curva diante da palavra e diz: Senhor, não consegui viver, mas sei que é a tua palavra. Seja humilde e peça o Espírito Santo para te ajudar, para te dar força para lá na frente você ser abençoado. Minha mãe me ensinou assim, através da sua vida com Deus, mesmo nós contra, mas minha mãe me ensinou muita coisa. Teve um dia, rapaz, quando a aposentadoria dela saiu, aí nós foi tirar esse dinheiro mais ela e Gilvinho, lá em Labão. E filho tem um negócio, eu tenho meu dinheiro, mas é um negócio, todo filho gosta de receber um dinheirinho da mãe do pai, isso não acaba na vida da gente, não. Eu vou fazer 60 anos e quando eu chego lá, fico assim, doidinho para a mãe. O dia que ela me dá um dinheirinho, eu volto uma alegria, às vezes eu tenho 3 tancos no bolso. Mas aquele dinheiro que mãe me dá, moço, é um dinheiro bom demais. Esse costume não acaba na vida da gente. E aí nós fomos tirar esse dinheiro. O que eu botei na cabeça? Depois que nós saímos do banco, vamos comer aquele churrasco nas costas da velha. E pegou quase 5 mil reais. Aí eu disse: mãe, o que é, meu filho? Nós vamos comer aquele churrasco, vamos? E a senhora vai pagar. E ela disse: hoje não. Eu disse: por que ganhou dinheiro aí? Ela disse: eu já te ensinei que enquanto eu não tirar o dízimo do Senhor, eu não gasto um centavo. Mãe, mas a senhora já sabe quanto é o dízimo. Sim, mas chega lá, eu tenho que escolher as notas mais novas, aquelas que chegam, está estralando, e as de Jesus tem que ser as novas. Ela escolhe tudo, ó. Aí vai escolhendo nota por nota, vai botando as notas mais novas. Mãe, tu paga do teu, nem que depois eu te dou. Aí eu entendi: tá bom, mãe, vou pagar. Fui, paguei, entendi a senhora. Depois que chegou em casa, que ela tirou o dízimo, tu gastou quanto no almoço? Tu quer que eu te dou o dinheiro? Eu disse: não, mãe, deixa pra lá. Eu, se quiser, eu dou. Aí fui separar. Eu disse: minha mãe, por que isso? Ela disse: porque o Senhor quer as primícias. Tem crente que vai dar uma oferta na igreja, ele está com 2 notas de R$2, aí ele vê a nota mais velha. Você entendeu? Já teve nota de chegar aí toda remendada velha, e os tesoureiros me mostram lá. Aquilo ali para mim, jamais eu faço um negócio desse. É dinheiro, vale a mesma coisa, mas nós aprendemos a tirar do Senhor das primícias. Foi assim que o Senhor ensinou. Quando alguém ia devolver o dízimo dos cabritos, louvado seja Deus, tinha que ser o melhor cabrito. O cabrito não podia ser salpicado, não podia ter pinta, não podia ter nada. Tinha que ser todo alvinho, aquele cabrito, louvado seja Deus, tipo assim, raça pura. Não podia ter uma perninha, nada, você entendeu? A orelha não podia ter defeito. O Senhor queria a primícia. Louvado seja o nome do Senhor. E feliz é quem entende isso e leva isso ao pé da letra. Louvado seja, porque isso está na ativa até hoje. Colhia, louvado seja Deus, plantava o feijão. O Senhor exigia, louvado seja Deus, que tirasse, louvado seja Deus, aquelas vasas de baixo, das primeiras vasas que recebeu mais vitamina, que o que você pode observar, que aquelas vasas de baixo do pé de feijão, os caroços, os grãos é maior, é mais sadio de cima. Às vezes faltou chuva, já ficou assim xoxo, murchinho, e o Senhor queria que eles catassem e tirassem as primícias, os melhores grãos, tinha que ser depositado na casa do Senhor. Foi assim que eu aprendi com minha mãe, louvado seja o nome do Senhor. Foi assim que nós aprendemos, que minha mãe aprendeu segundo a Bíblia. E louvado seja o nome do Senhor. E quando você vai, mas isso aí adiantou o quê? Vai lá e faça uma pesquisa sobre a família da minha mãe, sobre a fidelidade dela a Deus, o que Deus tem feito na família dela para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Então tem gente que às vezes ele dá o dízimo e ele acha que o dízimo é só para prosperar ele financeiramente, que prosperando ele financeiramente. Irmão, para que prosperar financeiramente se o casamento está na miséria? Para que prosperar financeiramente se o diabo está pegando os filhos? Para que isso então?
O que vale isso? Dinheiro é bom quando o meu casamento mais Gilvinha está bem. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso casamento está bem, aí o dinheiro é bom demais. O dinheiro complementa, sabe? Dá até aquela alegria de comer uma pizza de margarina com aquele jarrinho de flor, aquela musiquinha. Não dá? Então, o dinheiro é bom demais, mas é quando eu mais Gilvinha estamos em paz. O dinheiro é bom quando meus filhos estão em paz. Porque se meus filhos não estiverem em paz, dinheiro não vale nada não. Quantas famílias por aí têm dinheiro, mas a destruição está lá dentro? O que adianta ter dinheiro e não ter paz? Bendito ao nome do Senhor. Então nós precisamos lembrar que às vezes eu não sou fiel à palavra e acho que o diabo só vai entrar se for no financeiro. Não é não, irmãos. A maioria o diabo não entra no financeiro. O diabo entra, você deixa o financeiro para enganar, para a pessoa ficar achando que está bem, que está prosperando e que vai prosperar financeiramente. Qualquer um pode prosperar aí, irmãos. Quantos não servem a Deus? Quantos é contra Deus? Quantos diz que Deus não existe e está aí prosperando? Isso aí não é sinal de nada de Deus não. Sinal de Deus, louvado seja Deus, é a paz do Senhor dentro da minha casa, é a paz do Senhor dentro da minha família, a paz do Senhor, prosperidade é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o diabo não pega por ali no financeiro, mas pega a saúde, mas pega filho, mas pega casamento, pega uma tribulação, que só a graça do Senhor Jesus. O que é que Deus diz para você? Meu servo, aqueles que te abençoar, eu abençoarei, mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Tu quer essa palavra do Senhor? Então seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Cadê Isaac? Não voltou da visita ainda não? Foi ali, pouco distante, chegou um irmão e disse que a avó dele está no hospital, está hospitalizada, e que ele falou de Jesus. Pronto, e aí o irmão disse, mas qualquer coisa, depois de terminar o culto, eu disse, não, Isaac vai lá agora, porque Jesus pode voltar ou ela pode morrer se terminar o culto. Aí Isaac foi lá mais ele, e a velhinha aceitou Jesus para a glória do Senhor. Então, louvado seja Deus, a verdadeira felicidade, a verdadeira riqueza é a paz do Senhor dentro da nossa casa. Então, lembre disso em nome de Jesus. Você não é forçado, a igreja não te obriga, principalmente eu. Eu só sei se alguém é dizimista ou não, quando precisa puxar. Exemplo, tem cargo na igreja, para dar aquele cargo, o estatuto diz só se for dizimista fiel. Aí quando vai dar o cargo, tem que dizer, puxa o nome dessa pessoa aqui, mamãe. Mas eu não quero saber quem é que está dizimando, quem é que não está. Eu não sei. Louvado seja Deus, quanto entrou hoje no culto e também não tem acesso a cofre de igreja. Quem tem acesso é os tesoureiros. Eu não tenho acesso e nem quero ter, já para não levantar alguma dúvida. Mas graças a Deus nossa igreja está bem administrada e nossa igreja está crescendo e continuará crescendo para a glória do nome do Senhor, porque isso depende da fidelidade do pastor, depende da fidelidade dos tesoureiros, depende da fidelidade dos irmãos que vão recolher o dízimo e oferta. Esses irmãos que vão recolher dízimo e oferta, tenha consciência, se você não está bem, a sua vida espiritual não está bem na presença de Deus, não pega a salva não, porque você está sendo uma laranja podre na oferta, você está sendo uma laranja podre no dízimo. Aí eu não estou bem com Deus e saio com a salva, recolhendo o dízimo. Às vezes alguns até nem está dizimando e está dizendo, ei Deus, passa o dízimo para cá, ei Samuel, passa o dízimo, ei Deus, passa. E outras palavras é isso, não? Quando eu chego com a salva, eu leio domingo, não posso de domingo, então, em outras palavras, domingo, passo o dízimo. E se eu não estou passando? Então, se a pessoa não está bem com família, não está bem, isso e aquilo, não pega a salva não, porque aí vira uma laranja podre na caixa. Amaldiçoa os dízimos dos outros,
amaldiçoa as ofertas dos outros. É preciso cada um ser consciente. E eu pego muito em cima desses detalhes. E é por isso que a igreja nossa cresce. Porque eu não dou moleza não. Louvado seja Deus. Não dou moleza. Agora estou tendo um controle até quem é que vai tirar a oferta e o dízimo. Se eu souber que um obreiro não está bem, eu não mando tirar a oferta não. Ele não está digno de estender a mão para pedir a oferta, estender a salva e chegar perto do irmão. Ele só está digno se ele tiver fiel à palavra do Senhor. E não é só em dízimo não, em outras coisas também. Então se eu sei que ele não deu, se eu não tenho certeza, eu não estou sabendo de nada, eu não sou culpado. Mas se eu sei, ele não tira dízimo na minha igreja, nem oferta. Porque precisamos, eu estou pregando porque sou fiel ao meu Deus. Vou fazer 33 anos de crente agora dia 2 de maio. E até hoje, louvado seja Deus, puxa a minha ficha de dizimista, que em todos esses anos dizimei todos os meses para a glória do nome de Jesus. Então por isso que eu falo da doutrina, porque eu estou vivendo. Porque eu estou fazendo o que aqui hoje? Para você e para quem está me assistindo lá na televisão. Eu estou tirando o cisco do teu olho. Então como é que eu vou tirar o cisco do teu olho? E estou com uma trave no meu. Jesus ensinou. Para tu tirar o cisco do olho do outro, tirar a trave no teu. Quando tu for mandar alguém fazer uma coisa, primeiro tu faz. Então por isso eu estou te ensinando, porque eu vivo. Louvado seja Deus. Se eu não vivesse, eu não estava aqui ensinando. Então por que eu cobro de quem? Eu cobro dos tesoureiros fidelidade. Eu cobro das pessoas que contam as ofertas lá com os tesoureiros. Eu cobro dos obreiros que vão arrecadar. Porque lá dentro da secretaria, lá na tesouraria, eles fazem o grupo lá, os arrecadadores, os contadores, os tesoureiros, e faz uma oração colocando a mão sobre os dízimos e oferta e pedindo ao Senhor para abençoar cada um que contribuiu com dízimo e oferta. Aí como é que o caba não é fiel, não oferta e não dizima e bota a mão sobre o dízimo do outro? É um amaldiçoado, fazendo o que ali então? Naquela área está amaldiçoado. Então eu não aceito, as coisas têm que ser justas. Não é que eu sou nojento não. Se eu descobrir que o obreiro não está bem, ele não fica na porta não. Eu vou tirando ele. Não posso. É porque aí eu vou amaldiçoar. Eu vou dar legalidade para o diabo colocar o prego e pendurar uma carniça dentro daquela área. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu cheguei aqui, era obreiro dirigindo igreja sem ser dizimista. Era igreja dirigindo a igreja com certos comportamentos miseráveis. E eu fui puxando, até coloquei as coisas no devido lugar. Tem uns dias aí, esses 4 meses, que eu chamei o casal e disse: melhora, porque se vocês não melhorar, eu arranco vocês da frente da igreja. O comportamento de vocês não é comportamento que dá legalidade para vocês estar lá corrigindo irmão, doutrinando irmão. Ei, os dois chorou. Um diabo e a mulher. O diabo e a mulher. Se conserta, porque se você não se consertar, eu vou te arrancar lá da frente daquele trabalho. Porque o seu comportamento não te dá legalidade para estar na frente dos irmãos. Agora, como eu sou pacífico, eu vou te dar uns 4 meses para tu se consertar. Então se conserta e continua. Ou se você não se consertar, eu te arranco de lá. Ainda faltam uns meses ainda. Mas se eu não se consertar, eu vou arrancar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não pode. Isso é injustiça. A igreja do Senhor, com alguém na frente que não está dando testemunho nem de crente, e lá na frente dizendo que é para os irmãos fazer assim assado. Precisamos lembrar de uma coisa: para arrancar o cisco do teu olho, tem que arrancar a trave do meu. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. E vamos continuar pedindo o Espírito Santo de Deus para continuar nos ajudando a viver a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é dura. A palavra do Senhor é um jugo, é um fardo. Mas quando a gente ama mesmo a palavra do Senhor, a gente não vê a palavra de Deus pesada.
A gente não vê a palavra do Senhor dura. A gente vê a palavra de Deus na nossa vida como honra. Como honra. Eu tenho honra em abrir a boca e dizer: eu sou crente. Eu tenho honra em abrir a boca e dizer: eu sou da igreja. Eu tenho honra em dizer: eu sigo essa palavra. Essa palavra aqui é a palavra de Deus. É o que me ensina a chegar no céu. Que Deus em Cristo te abençoe. Se tu não entendeu, meu filho, pode desistir, que não vai entender mais nunca. Nós vamos orar, fica de pé. E nossos amigos que ainda não são crentes, que estão desviados, nessa noite você tem a oportunidade de voltar e aceitar Jesus. Cadê a primeira pessoa que quer tomar essa decisão nesta noite, enquanto a igreja ora? E ora, meu filho, Eduardo, orando. E tu, Caleb, eu estou de olho em tu. Curva a cabeça e ora. Curva a cabeça e ora. Não é hora de brincadeira não. Igreja não é lugar de ficar um pouco e dando risada não. Igreja é lugar da gente ter sinceridade. Você está orando por essa vida aí? Venha cá, meu amigo, minha amiga, receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você foi tocado, venha cá em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está desviado, aproveite essa oportunidade e venha, porque Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a igreja, meu amigo, meu amigo. Jesus está voltando. E você está tendo a oportunidade de nesta noite vir. Eu vou esperar tu vir em nome de Jesus. Não dá tempo ao tempo não, porque Jesus pode voltar hoje. Jesus pode vir hoje. Churicando, está lá abaixo, é hoje que você precisa voltar. É hoje que você precisa reconciliar. Depois que terminar o culto, tu vai ali na secretaria e reconcilia com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus pode voltar hoje. Pois vamos orar. Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa. Ore por nós em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado por esse tempo que passamos aqui. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela palavra. E peço ao Senhor, Espírito Santo, o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Espírito Santo, que vai pesando na minha consciência todos os dias, quando eu falhar com a palavra de Deus. Se o Senhor perceber que estou me esfriando, que o Senhor possa pesar minha consciência e me ajudar e me consertar, Espírito Santo, porque eu preciso chegar no céu, eu preciso continuar amando a obra do Senhor. Pai querido, visita cada um que levantou a mão, pedindo oração em favor de si ou dos seus, e abençoe ricamente para a glória e honra do teu santo nome. Meu Deus, nos dá um retorno abençoado e um sono tranquilo. Amém, Deus, e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.